A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Meus irmãos, eu não vou conseguir, eu não entrei ao vivo, não vou entrar ao vivo né, hoje, né, meus irmãos? Porque eu tive uma correria aqui por causa da dor da perna, né? Muita coisa na cabeça para a gente pensar, raciocinar, para resolver, né, meus irmãos? Como eu disse para todos, né? Eu também estou no deserto, né, meus irmãos? Eu estou no deserto, eu estou numa prova. Então, cada dia é um dia que a gente vence, né? Os leões para ali que venha nos afrontar, né, meus irmãos? Então tem dias que é mais e tem dia que é menos a luta, né? Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Eu creio no Deus que eu sirvo, né? Eu creio no Deus que me usa, né? E que está na minha vida, né? Que eu vou vencer essa batalha e vou alcançar o que Deus tem para mim, né? Que eu sei que é pensamentos de bom, de bênção, né? Não pensamentos de mal. Amém, meus irmãos? Então eu se encontro no deserto também. E não deu tempo de mim carregar o celular. Amém, meus irmãos? Então, para mim gravar ao vivo, come mais bateria, né? E eu já vi muitos celulares explodir aí quando tá usando com o carregador, né, meus irmãos? Então eu tenho um pouco de receio, amém? Já fiz isso, né? Mas eu tenho um pouco de receio sobre usar o celular ali carregando, né, meus irmãos? É meio perigoso, né? Não é bom arriscar, né? Mas o vídeo é a mesma palavra que se eu tivesse ao vivo. Amém? Assista do começo ao final, porque Deus tem uma palavra para você. Amém? Glórias a Deus. Deus, ele sempre tem uma palavra. Basta você prestar atenção, meu irmão. Minha irmã, tem muitos que falam assim, nossa, eu ouvi a palavra hoje, mas Deus não falou comigo. Por que será? Será que você ouviu certinho mesmo as palavras? Você prestou atenção ali no que o Espírito Santo está dizendo? Porque para nós vir entrar num vídeo, meus irmãos, é o Espírito Santo que nos traz. Para mim estar falando aqui, eu preciso do Espírito Santo. Então ele sabe que palavra vai dizer a você. E ele sabe que você está aqui ouvindo a palavra. E se ele sempre tem uma palavra para você. Se você não entendeu ou não compreendeu, é porque tem algo errado aí com você. Ou você não prestou atenção, ou você está assistindo, mas não está dando ouvidos a que o Pai está falando. Por isso que nós precisamos prestar atenção não só ao assistir um vídeo da palavra de Deus ou quando nós estamos na igreja. Por isso que na igreja é bom você deixar os seus pensamentos, seus problemas do lado de fora da igreja e entrar com a mente vazia para cultuar o Senhor, porque daí você vai conseguir, né, prestar atenção no que Deus quer te dizer pela boca do pastor, do missionário, de uma missionária ou até mesmo de um obreiro que está ali. Amém, meus irmãos? Então, por isso que é a importância de nós descarregar tudo lá fora e entrar para dentro da igreja ali, onde nós cultuamos a Deus, né? Com a mente vazia. E se for possível, desligar o celular. Amém, meus irmãos? Para não tirar a atenção, para nós não perder a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é pura e verdadeira. A palavra de Deus é que nos traz a força que nós precisamos para continuar no caminho da nossa bênção, da nossa vitória, da nossa salvação. Então, por isso que é muito importante prestar atenção. Amém? Por mais que quem está falando ali não tenha aparência de pastor, como eu não tenho aparência de pastor, né? Eu sou o mínimo do mínimo, nem sei falar direito, mas Deus me escolheu. Amém? Então, se você crê em Deus, você vai ouvir a palavra e vai entender. E Deus vai fazer grandes obras na sua vida, porque você está se esforçando, né, para ouvir a palavra, você está se esforçando na presença de Deus. Amém? Meus irmãos,
A palavra de hoje, o Espírito Santo vai nos falar sobre o jejum. Amém? Porque tem doutrinas aí que fala, né? Tem igrejas aí que fala que o jejum, que nós temos que fazer o jejum, né, com oração, só para agradecer a Deus. Amém? Você já viu? Você já foi em alguma igreja que falava sobre o jejum? Que o jejum para santificação, para agradecer a Deus? Pois é, e não é só para isso que o jejum serve. O jejum serve para limpar o nosso corpo, nossa alma, fortalecer nosso espírito. Amém? O jejum, ele serve para a proteção da nossa vida, nossa casa, nossa família. Amém? Porque o jejum com oração faz muito seu efeito no mundo espiritual. Amém, meus irmãos? É aonde nós conseguimos vencer batalhas espirituais, é aonde nós conseguimos vencer, né, o espírito maligno, o devorador, o cortador, migrador, pelo jejum e pela oração, nós conseguimos derrubar. Amém, meus irmãos? Qualquer demônio não fica de pé quando uma pessoa jejua e ora frequentemente para o Senhor, se santifica. Amém? Então, o jejum não é só para nós jejuar, orar em agradecimento a Deus. Não é só para agradecer a Deus. Lógico que nós temos que fazer jejum em prol de agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa casa, por tudo que Ele tem nos dado. Sim, mas o jejum não é para isso. É para também outras coisas. O jejum, ele é uma arma fortíssima na mão do cristão que quer vencer na vida. Porque o jejum com oração, ele protege a nossa casa, ele protege nosso carro, né, contra ataques malignos, contra, né, meus irmãos, laço do passarinheiro, né, ele evita acidente. O jejum é para muitas coisas. É para proteger aquele filho que está na rua, nas drogas, ou aquela filha que está no mundo da prostituição, para tirar eles dela. Então o jejum serve para muitas coisas. E muitos são os efeitos do jejum, meus irmãos, com oração. Meus irmãos. Por isso que Deus fala para nós, vigiar e orar, né? Vigiar é para nós ficar sempre atentos, né? O que os olhos estão vendo, o que está vindo na mente de pensamentos que vão te tirar da presença de Deus, ou que estão desagradando a Deus, né, meus irmãos? E jejum. Por que jejum? Como que eu venço batalhas que eu não vejo, mas eu sinto? Porque as batalhas espirituais é assim. Você não está vendo o que está acontecendo, mas você está sentindo. Na mente vem batalha. Quando a batalha espiritual está muito intensa, meus irmãos, atinge até o nosso corpo físico. Nós ficamos com dores. Tem dores que nós sentimos, nós vamos no médico, no raio-x não sai, na ressonância não sai nada. Você faz exame de sangue, está bem, mas o corpo está ruim. Você está sentindo que tem coisa errada. E você vai no médico e você não descobre nada. Isso é ataques espirituais que estão tão carregados lá no mundo espiritual. A briga está tão intensa entre o bem e o mal que afeta o nosso corpo físico. Aí que entra nós, com as armas que nós temos, que Deus nos ensina. Jejum e oração. Aí você vence batalhas que você não está enxergando. Aí começa a sair a dor do corpo. Porque, meus irmãos, é como eu já disse aqui em outros vídeos, eu não tenho nada aos olhos dos outros. Eu não tenho nada, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro no banco. Eu vivo com o salário do INSS. Mas tem pessoas que têm inveja de mim. Porque eu carrego o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o brilho do Espírito Santo faz com que as pessoas se levantem com inveja contra mim. Porque eles queriam ter o que eu tenho, mas não quer fazer o que eu faço. Você está entendendo por que o invejoso se levanta? Porque ele quer ter o que você tem, amém, meus irmãos, mas não quer passar pelo que você passa.
Amém? Ele não quer fazer sacrifício para ter o que você tem. Não. Ele não quer passar pelo sofrimento que você passou. Pela moinha ali onde Deus te espreme para sair o melhor azeite. Ele não quer passar. Ele quer ter o brilho que você tem. Ele quer ter a sabedoria que Deus te deu. Porque eu não tenho sabedoria. Senão, o Deus que me dá. Que vem do alto. Amém? Porque se, meus irmãos, se eu não tiver com o Espírito Santo, nem palavra eu tenho para falar para vocês. Então quem me dá a sabedoria? A sabedoria minha vem da onde? De Deus. É dele, a palavra é dele. Sabedoria é dele. Eu não tenho nada, meus irmãos, só sou usado aqui para falar com vocês. Mas tem pessoas que têm inveja. E como eu derrubo a inveja das pessoas, os olhos gordos por cima de mim? Jejum e oração. Olha que Deus está falando com pessoas aqui. Você quer vencer esse vício do cigarro? Jejum e oração em prol do vício. Você vai ver, não dá 7 dias, você está tomando nojo do cigarro, porque Deus tem poder. Amém, meus irmãos? Mas você tem que fazer a sua parte. Não é como eu bebia sem vontade, porque era o diabo me atentando para beber, colocando bebida na minha boca. Isso é certo? Isso acontece, irmão Adilson? Acontece, porque aconteceu comigo. Tinha muitas das vezes, meus irmãos, que eu desviava do bar para não beber, pois na esquina chegava lá, tinha bebido. Era coisa do demônio mesmo. Era ali para mim ser escravo, entendeu? Mesmo com dinheiro no bolso, eu não queria beber, mas achava quem pagava para mim. É incrível, meus irmãos. Muitas das vezes cortava a volta. Quando eu ia ver, eu estava dentro do bar. Para muitos falar assim, falar, Deus está com brincadeira, mentira, ele ia porque ele queria. Não é não, meus irmãos, não é não. Eu estou falando a verdade. Então, como que quando eu estava com esses ataques espirituais, eu clamei muito ao Senhor. Demorou um pouco? Demorou, meus irmãos, para ele me atender, mas ele veio me buscar. Ele me resgatou das mãos de Satanás, ele me trouxe para a presença dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Então eu estou passando para vocês vencer batalhas. Aliás, eu não, o Espírito Santo, porque de mim não sai nada. Amém? Você quer vencer batalhas na sua vida? Na batalha, nesse devorador que está no seu salário? Você pega hoje, quando amanhã, cadê o salário? Você não viu para onde foi e continua devendo? É assim que eu venci, meu irmão. Oração e jejum. Amém, meus irmãos? Pega uma semana aí, 7 dias. Jejum e oração. Ah, mas não mudou nada. Pois vou fazer de novo. Pois uma hora vai dar efeito. É assim que eu fazia. E a vida começou a mudar, meus irmãos. Oração constante. Orava de manhã, orava de tarde, orava de noite. Orava de madrugada, pedia, clamava ao Senhor. Pedia para Deus enviar os seus anjos na minha casa. Sabe, não foi para um dia para a noite que começou a melhorar mais, conforme a insistência no jejum, na oração, conforme a insistência em orar, pedir, clamar ao Senhor, Deus foi a mudando, Deus foi transformando. Amém, meus irmãos? E some o migrador, o cortador, some da nossa vida, aquele espírito maligno da encrenca, da briga, da confusão, esse espírito maligno do vício, do cigarro, da bebida, da droga, vai caindo por terra. Amém? Mas nós temos que perseverar, nós temos que orar e jejuar sem parar. Não deu certo a primeira semana? Ok, pois eu vou fazer de novo. Quero ver quem é mais forte. Deus que está comigo e a minhas orações e meu jejum, ou Satanás? Vamos ver quem é mais forte, quem pode mais. Pois é eu, porque eu estou com Deus, eu tenho o poder na mão. O meu Deus está comigo. Eu vou jejuar e vou orar até resolver. Porque há uma briga, meus irmãos. Há uma briga constante no mundo espiritual, onde nós, ser humano, tem a visão ilimitada. Nós não estamos vendo, mas os anjos estão lutando por nós, todos os dias. Amém? Por quê? Para nos dar livramento,
para não deixar nós, como cordeiro, ir para direto para o matadouro. Porque se não fosse Deus, meus irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaria aqui. Se não fosse o amor de Deus, meus irmãos, nós não estaria aqui. Amém. Satanás já tinha tragado nós vivos, né? Nós já estava sofrendo uma hora dessa, e muito. Amém. E olha só, que você vai ver o que o Espírito Santo está te dizendo. Amém. Lá em Esdras, capítulo 8, versículo 21 em diante. Amém. Esdras, capítulo 8, versículo 21 em diante. Aí você pode meditar nesta palavra. O jejum, amém, de Esdras. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Olha só. Amém? Olha para que é o jejum. Para se humilhar na presença de Deus, em oração. Amém, meus irmãos? Para nossa jornada feliz, para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Então o jejum era para proteger a caminhada deles. Amém, meus irmãos? Proteger eles, os filhos e tudo que era deles. O que tudo era deles? Amém, meus irmãos? Era uma caravana. Amém? Eles tinham carro, eles tinham jegue, eles tinham burro, tinha camelo. Amém, meus irmãos? Tinha os utensílios. Amém? Tinha comida. Então, eles entraram em jejum para proteção, para Deus proteger. E é isso que o jejum e a oração serve, meus irmãos. Não é só para nós agradecer a Deus, que lógico, nós temos que fazer um jejum ali em prol de agradecimento a Deus, né? Um jejum ali para purificar nossa alma, nosso espírito. Mas o jejum não é só para isso. Serve para muitas outras coisas. Amém? Serve para proteção divina. Amém? Então nós temos que fazer jejum. Deus está chamando pessoas aqui, você que está passando por dificuldades espirituais, né, que está atingindo a sua carne, seu físico, comece a um jejum. Você vai ver, tem muitas doenças, meus irmãos, que não é da carne, não está na carne. Tem muitas pessoas que vão no médico com dor de cabeça, com dor nas costas, que está pesando, que está doendo, mas não é dor física, não é o corpo, é espiritualmente. É guerras espirituais que estão pesando, que estão fazendo doer a cabeça, que dói as articulações do corpo. Eu já passei por isso, experiência própria. Meus irmãos, eu ia no médico e não tinha nada. Pois eu comecei a orar, pronto. Minha dor sumiu. Hoje eu não tenho mais nada para a honra e glória do Senhor. Amém? Aí, voltando lá para o versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército, exército e cavaleiros para nos defender dos inimigos no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do Senhor Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força irá contra todos os que abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém, meus irmãos? Deus, Ele atende todos aqueles que ora, que jejua, que busca. Amém, meus irmãos? Que persevera nos caminhos dele. Então busca. Você que está aí, né, com suas finanças tudo atrapalhada, com sua saúde toda atrapalhada, você já foi no médico, você já está tomando remédio, mas não passa, não coisa. Faça jejum e oração, ore, jejua, para Deus vir quebrar essa, talvez é maldição de pessoas, meus irmãos. Pessoas têm a língua venenosa,
usada por Satanás para nos amaldiçoar, para jogar praga na nossa casa, na nossa vida. Então nós precisamos se revestir de oração, de jejum. O cristão sempre, pelo menos uma semana por mês, meus irmãos, pelo menos 2, 3 dias por mês nós temos que jejuar. Nós temos que santificar, pelo menos uma vez por semana. Nós precisamos se santificar na presença de Deus, para nós sempre estar protegidos, para Deus nos guardar. Amém, meus irmãos? De ataques espirituais, de espírito maligno que traz contenda para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, espírito de briga, de confusão, né, mental. Meus irmãos, tem espírito aí da depressão que está jogando um monte de gente dentro do seu quarto e fechando a porta, querendo ficar no escuro, não querendo sair mais de casa. Isso são espíritos, são ataques espirituais, porque pessoas dentro de casa não jejuam, não oram, não tem ligação com Deus, estão desprotegidas do Pai. E Deus está chamando a atenção aqui de pessoas para jejuar, para orar, para quebrar maldições. Amém, meus irmãos? Assim você vai estar fortalecendo o seu espírito em Cristo. Amém? Aí você vai ter mais ânimo. Deus vai te dar mais sabedoria para vencer as guerras do dia a dia. Você vai vencer, meu irmão, porque eles aqui foram atendidos. Deus atendeu a oração e jejum deles. Amém? E eles chegaram no destino certo, sem nenhum ataque. Eles não precisou chamar o exército do rei. Eles não precisaram chamar o exército para defender eles pelos caminhos. Amém, meus irmãos? Porque pelo caminho que eles iam passar tinha inimigos. Mas Deus protegeu tanto eles como os filhos deles, como todos ali da caravana que ele tinha, né? Eles estavam indo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, ele quer te alertar, ele quer te instruir para você vir vencer batalhas. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, do jejum. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos estar na presença de Deus, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus me deu também, o Espírito Santo me deu outra palavra aqui. Eu vou estar passando para vocês, amém? Para a nossa edificação, né? Deus, ele é maravilhoso, ele sempre tem uma palavra para nós, meus irmãos, amém? Lá em João, capítulo 9, versículo 1, olha, longe, né, uma da outra, né? É uma palavra e a outra, né? Deus é maravilhoso. E ele fala aqui com vários tipos de pessoas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, creio que você, né, já ouviu alguém falar de você, né? Tá passando por problemas porque pecou, né? O cristão lá, diz que é tão santo, mas está passando por uma perrengue, né? Sua casa tá uma bagunça, né? É doença para cá, é problema dali, é problema financeiro, é porque tá andando errado na presença de Deus, né? Mas muitas das vezes, meus irmãos, é por isso que nós não podemos julgar o que nós estamos vendo, né? Eu já fui muito julgado, né? Muitos andou falando aí de mim, né, meus irmãos? Que o Espírito Santo, ele revela, né? Que andava com meu nome da boca, falando porque eu estava na presença de Deus, mas minha vida não muda, né? Mas me julgando que eu errei muito, eu pequei muito, né? Meus irmãos, ninguém está na presença de Deus, né, e passa por problemas, amém, meus irmãos? Porque nós pecamos, nós estamos andando errado. Muitas das vezes é o propósito de Deus para a nossa vida. E nós precisamos passar pelo caminho do aperto financeiro, do aperto ali na comida, né? Que, né, Deus aperta tudo.
ou na saúde, né? Igual eu fiz já 24 cirurgias, né? E Deus tá comigo, amém? Mas não é porque eu pequei que eu estou, né? Na caminhada dura, árdua, né, meus irmãos? Mas muitos não entendem, né? Muitos que estão lá fora não sabem o propósito de Deus na sua vida, né? E Deus é para Deus mostrar que Ele tem poder, né, meus irmãos? Por isso que nós passamos por vários problemas, né? Não é porque nós pecamos, né? Como muitos dizem aí, né, meus irmãos? E é como Deus fala aqui, né? Lá em João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: a cura do cego de nascença. Olha só, que você vai entender o que o Espírito Santo está te dizendo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém, meus irmãos? Então, nem tudo que você está passando é porque você está pagando pecado. Amém, meus irmãos? Nem tudo que você hoje está vivendo é porque você pecou lá atrás. Amém? Então, para de ficar dando ouvidos a pessoas que não entendem o propósito que Deus tem na sua vida. Porque o que você está passando, meu irmão, é para o seu bem lá na frente. E tudo que nós passamos nessa terra tem um propósito de Deus. Amém? Então tira da sua cabeça. Ah, eu estou pecando é porque eu errei mesmo, tá? Não, e desde a hora, meu irmão, minha irmã, que você se arrependeu verdadeiramente na presença de Deus, amém? Deus, ele automaticamente, ele pega todo o seu passado, os seus pecados, as suas coisas ruins que você fez e joga no mar de esquecimento. Amém? Então, se você faz tempo que se entregou a Deus, está certo nos caminhos do Senhor, mas está passando por problemas, tem alguma coisa na sua vida acontecendo, é para obra de Deus. É porque Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. Não é porque você está errado, não é porque você está andando em caminhos errados, não é porque você está pecando. Amém? Mas é porque Deus vai fazer na sua vida algo muito grande. Então continue. Amém? Não é porque você está pecado. Não é porque você está em pecado ou está em caminhos errados. Amém, meus irmãos? Não saia da presença de Deus. Não se sinta culpado por estar passando por esse problema. Amém? Porque é para Deus manifestar a obra dele na sua vida. Amém? Está próximo, tá? Esse sofrimento vai findar. Está muito próximo de o nosso Deus chegar para fazer o que ele tem que fazer na sua vida. Porque vai acontecer. Independente das más línguas que vive falando, tá naquela vida porque pecou, porque errou. Muitas pessoas falam isso e não se olha no espelho, né, meus irmãos? Que já erraram, já pecaram, não são santos, né? Erra todos os dias, né? Só o fato de falar de nós, que nós estamos, né, pagando o preço por causa do nosso pecado, eles já estão pecando, né? Porque estão acusando sem saber o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então é isso aí. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras do Pai, entendeu? Você está passando por problemas na sua vida, eu não sei em que área, mas é para manifestar o poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Se chegou até aqui, deixa o seu gostei aí para elevar essa palavra para mais pessoas. Se for possível, compartilhe com seus amigos, familiares. Sempre tem uma pessoa precisando de uma palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Continue firme na fé, porque está perto de Deus manifestar o poder dele na sua vida, na sua história. Amém?
Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.